Oi, gente, tudo bem? Eu sou o professor Odair, professor de Cálculo 2 do Campus Pelotas do IFSU. Nós estamos trabalhando com integrais, já falamos sobre integrais duplas, integrais com mudança de variáveis para coordenadas polares, e agora nós vamos falar sobre área de superfície. Na disciplina de cálculo 1 já se falou em área de superfície, de algumas superfícies mais conhecidas, como sólido de revolução. Aprendemos a calcular áreas de figuras planas. Então agora nós vamos ver área de superfícies aplicado a funções de duas variáveis z igual a uma f de xy. Então seja essa uma superfície com a equação z igual a f de xy, onde f tem derivadas parciais contínuas, podemos calcular a área de superfícies para qualquer tipo de função. Mas temos que interpretar graficamente para que toda a função seja positiva, maior ou igual a zero. Porque senão a gente pode cair no cálculo de uma área na qual o resultado vai dar negativo por ela estar abaixo do plano x ou y. Então a gente faz a interpretação gráfica e a parte que está abaixo do plano x ou y, a gente troca de sinal como a gente troca lá de sinal lá para as funções lá do cálculo 1 a uma variável. Então, para o cálculo aqui, nós vamos considerar as funções como sendo f de xy maior ou igual a zero. E o domínio D de f uma região retangular. Então, para simplificar, nós vamos ter essa região retangular para o domínio. E para esse domínio, a gente vai ter esta superfície definida por uma função f de xy. Inicialmente, faremos uma partição desse domínio D, de modo que todos os subretângulos tenham a mesma área ΔA, igual a ΔX vezes ΔY. Vamos tomar esta partição com os retângulos com a mesma área para facilitar a dedução das fórmulas. Consideraremos o ponto xi como o vértice do retângulo RIJ, que está mais próximo da origem. Seja o ponto P e J de coordenadas xi, y, e imagens f de xi, yj, o ponto de S que possui como projeção no plano xy o ponto xi, yj. Note que o plano tangente à superfície S em P e J é uma aproximação de S perto de P e J. Assim, a área ΔT índice IJ da parte deste plano tangente que está acima de RIJ é uma aproximação da área delta de SIJ da parte de S que está acima de RIJ. Vamos esclarecer melhor esta situação. Para explicar melhor essa situação, nós vamos pegar então aqui uma função f de xy igual a 5 menos e na y sobre 30, vamos representar ela graficamente numa região onde o x vai variar de 0 a 5, o y vai variar de 0 a 5. Vamos pegar esse domínio e fazer uma partição desse domínio. Fizemos uma partição aqui bem grande, né, com tamanho unitário. Então, nós temos aqui o ΔX aqui sendo 1, o ΔY também com o tamanho 1. E aí eu vou ter esses quadrados aqui unitários de área unitária. Com isso, nós formamos então a partição do nosso domínio D. A partir dessa partição, nós vamos ter aqui a região RIJ. Então, para cada uma dessas regiões RIJ, nós vamos calcular a aproximação da área relativo ao domínio desta região RIJ. Vamos agora girar aqui e ver o gráfico da minha superfície. Então, para cada um desses quadrados aqui, região RJ, vou pegar esse vértice aqui que está mais próximo da origem, vou calcular as imagens. Nesta imagem aqui, eu vou aproximar aqui por um plano TIJ. Então, este plano TIJ vai aproximar a área relativo à imagem deste retângulo RIJ da minha superfície.
Com o cálculo de cada uma dessas áreas T e J, nós vamos somar essas áreas e aí temos a soma total, vai ser a área aproximada desta superfície aqui. O que nós podemos perceber é que este retângulo é menor do que este retângulo. Outra coisa que nós podemos observar é que este retângulo, as imagens deste retângulo são maiores do que as imagens deste retângulo. Portanto, a minha função não vai influenciar no cálculo da área. Então fica a pergunta, o que é que vai influenciar a área da região desses retângulos? Observamos que esse retângulo, que tem uma área menor do que esse aqui, a sua inclinação ela é menor. É a área deste retângulo maior, a inclinação aqui é maior. Então, esta inclinação depende de quem? Depende da derivada. Então, para cálculo da área desses retângulos, nós vamos precisar das derivadas parciais. Então, nós vamos pegar a derivada parcial em relação a y, a derivada parcial em relação a x, vamos formar um vetor com o tamanho deste retângulo aqui, do lado do retângulo, e vamos fazer o produto vetorial desses dois vetores, vai me dar a área deste retângulo, e, portanto, eu vou somar essas áreas, formando a área total da minha região, dessa superfície aqui. Então, voltando aqui, nós vamos pegar então este retângulo, meu domínio, vamos fazer uma partição. Faremos então uma partição de tamanho ΔA, que vai ser igual a ΔX vezes ΔY. A norma da partição é constante e consideramos o ponto XI YJ como o vértice do retângulo RIJ, que está mais próximo da origem. E seja P o ponto da superfície que possui como projeção no plano XY o ponto XI YI. O plano S em P e J é uma aproximação de S. Então, cada um daqueles retângulos que nós vimos é uma aproximação para aquela parte da superfície, perto de P e J. Assim, a área ΔT e J da parte desse plano tangente está acima da região R e J, e é uma aproximação para a área delta de S e J da superfície real, que está acima de R e J. Dessa forma, então, a gente vai fazer a soma para todos os retângulos R e J, de I variando de 1 até N, de J de 1 até M, desse delta de T e J, que é a área de cada um daqueles retângulos. E isso é uma aproximação da área total de S, a qual melhora sempre que aumentarmos o número de retângulos. Então, voltando aqui ao meu domínio da minha função, se nós pegarmos agora essa partição que a gente fez com tamanho 1, reduzirmos o tamanho dela para um tamanho menor, então esses quadradinhos vão ficar menores, com isso eu vou aproximar mais a minha área da minha superfície. Então está aqui a minha superfície, quando o tamanho ΔX ΔY é igual a 1. Vamos fazer o gráfico agora com o tamanho da partição menor. Voltando aqui para a mesma função f de xy, igual a 5 menos NY sobre 30, mas agora com uma partição de 0,1 aqui para ΔX e 0,1 para ΔY. Então a área que eu tenho aqui é 1/100º de metro quadrado, se eu usar como unidade o metro. Vamos ver então agora a minha superfície. Observamos que a minha superfície ficou mais lisa, né? Então se aproximou mais ainda da minha superfície real. Então, quanto menor o tamanho da minha região, da minha partição no meu domínio D, melhor vai ser a aproximação que eu vou ter da minha área. Então, colocando esse ΔX, esse ΔY, o ΔA dessas regiões R e J, tendendo a partição dessa região tendendo a zero, teremos então, no limite, o cálculo da área exata da superfície
desta função. Logo, é natural definir então o volume de S como sendo um limite dessas somas, quando m e n vão para infinito, se este limite existir. Assim, podemos escrever que a área da superfície S vai ser igual ao limite, quando m e n vai para o infinito, do somatório de I de 1 até n, do somatório de J de 1 até m, de delta de T de IJ. Então vamos agora para a dedução da fórmula do cálculo da área por integrais. Então, vamos considerar os vetores A e B, que começam em P e J, naquele vértice que nós vimos antes, e que corresponde aos lados do paralelogramo com a área ΔTIJ. Assim, ΔTIJ vai ser igual ao módulo do produto vetorial de A por B. Falta descobrir agora a relação de A com B com a minha função. Como a derivada parcial de f em relação a x no ponto x, i, yj, e a derivada parcial de f em relação a y de x, i, yj são inclinações das retas tangentes a S em P e J, com direções de A e B, temos o vetor A vai ser igual a ΔX vezes I mais a derivada parcial de f em relação a x, ΔX vezes K. E o vetor B vai ser igual a ΔY vezes J mais a derivada parcial de f em relação a y no ponto ΔYK. Voltando ao gráfico da função anterior, nós podemos pegar este retângulo como exemplo. Então, nós vamos pegar deste ponto, por isso o ponto fixo aqui como o ponto mais próximo da origem, para tomar como referência. Vou pegar então esse vetor aqui seria o vetor B. Então, aqui eu tenho o vetor B e aqui eu tenho o vetor A. O vetor B vai ser composto pelo ΔY vezes o J, mais a inclinação que é dado pela derivada parcial de f em relação a y, vezes o ΔY, vezes o vetor unitário k. E o vetor A vai ser dado pela composição do ΔX vezes o I, mais a inclinação, que é dado pela derivada parcial de f em relação a x, vezes o passo ΔX, vezes o vetor k. Então, vimos ali graficamente como se compõe o vetor A e o vetor B. Fazendo o produto vetorial de A por B, como nós sabemos lá da geometria analítica, é igual ao determinante de IJK. A segunda linha nós colocamos as coordenadas do vetor A, a terceira linha as coordenadas do vetor B. Então aqui na segunda linha fica ΔX, 0, f índice x, derivada parcial de f em relação a x, ΔX, que é a coordenada do K. E na terceira linha vai ser 0, ΔY, coordenada do J. E aqui na coordenada do K é derivada parcial de f em relação a y, ΔY. Resolvendo esse determinante, nós temos como resultado. Então, nós vamos multiplicar a diagonal principal, que vai dar 0, que temos o 0 aqui. Nas paralelas, então, nós vamos pegar o ΔX vezes ΔY vezes o K. Na outra paralela, eu tenho esse 0 vezes, então anula. Na diagonal secundária, então, menos a diagonal secundária, nós temos o 0 e 0 aqui, então anula. Nas paralelas, nós vamos ter, então, aqui a derivada parcial de f em relação a x, ΔX vezes ΔY vezes i, então fica menos. A outra paralela, então, nós vamos ter a derivada parcial de f em relação a y, ΔY vezes ΔX, j. Como todos os termos têm ΔX vezes ΔY, vamos colocar o ΔX e ΔY em evidência, colocando na ordem, então, primeiro a coordenada do i, então fica menos a derivada parcial de x, ΔX, ΔY já colocamos em evidência, vezes o i,
Depois o termo com j, então fica menos a derivada parcial de y vezes o j, mais o termo que tem o vetor k. Como nós colocamos ΔX, ΔY na evidência, sobrou só o 1k. E agora, como a aproximação delta de t e j, que é a aproximação do cálculo da área do retângulo relativo à região R e J, é dado pelo módulo do produto vetorial. Como nós já fizemos o produto vetorial, agora falta calcular o módulo deste produto vetorial. Então aqui eu tenho delta de t e j vai ser igual ao módulo daquele produto vetorial, que vai ser a raiz quadrada da primeira coordenada menos a derivada parcial em relação a x ao quadrado. Então fica mais fx ao quadrado. Aqui no coeficiente do j, então, é menos a derivada parcial em relação a y eleva ao quadrado. Então fica a derivada parcial de f em relação a y ao quadrado. E o coeficiente do k é 1, então fica 1 ao quadrado. Aqui, 1 ao quadrado. Raiz quadrada disso, vezes ΔA. Assim temos então que a área da superfície S vai ser igual ao limite quando n e m vão para infinito, ou ΔX, ΔY vão para zero, no somatório de i variando de 1 até n, do somatório de j de 1 até m, da raiz quadrada da derivada parcial em relação a x ao quadrado, mais a derivada parcial em relação a y ao quadrado, mais 1, ΔA. Chegamos assim à definição da área de superfície. Então, dada uma equação z igual a uma f de xy, onde o xy pertence ao domínio D, onde a derivada parcial de f em relação a x e a derivada parcial de f em relação a y são funções contínuas, então a área da superfície é dado por um A de S, que é igual à integral dupla sobre a região D da raiz quadrada da derivada parcial de f em relação a x ao quadrado, mais a derivada parcial de f em relação a y ao quadrado, mais 1 vezes dA. Com isso, nós chegamos ao final deste vídeo, que apresentamos a dedução da definição do cálculo de área de superfícies de funções a duas variáveis. No próximo vídeo, então, vamos apresentar um exemplo na aplicação dessa definição para o cálculo da área de superfícies. Até o próximo vídeo.